Um casal de adventistas do sétimo dia, conhecedores das escrituras sagradas e tementes a Deus, sempre guardaram o sábado. Porém, sempre se recusaram a frequentar os cultos na igreja adventista. Deus, obviamente, não estava satisfeito com aquela situação, até porque nas escrituras nós vemos que o próprio Jesus se reunia nas sinagogas para ler os primeiros escritos que já existiam, também para pregar a verdade de Deus, realizar curas e milagres. Aquela situação daquele casal se estendeu por muitos anos, até que num determinado dia, Deus enviou àquela família um fogo consumidor. E a partir dali, muita coisa mudou. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados, bora pro vídeo! Todos nós que somos cristãos sabemos da necessidade que nós temos de nos reunir como igreja, para assim, como membros que somos, formarmos ali o corpo de Cristo. Mas me responde aí nos comentários com sinceridade. Você já sentiu-se desanimado ao ir à casa do Senhor? Em algum momento você já sentiu a vontade de ficar na sua casa ao invés de ir à casa de Deus? Por algum motivo? Porque se chateou com algum irmão ou porque se entristeceu, se decepcionou com alguém ali? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Você sabe que toda vez que eu faço uma pergunta aqui, eu também trago a minha resposta, não é isso? Porque eu quero ver o seu comentário e quero que você também veja o meu aqui. Então, quando eu fazia parte da Igreja Batista, houve um momento que eu esfriei na fé e eu não queria mais ir ao templo, louvar e adorar o nosso Deus. Olha só. Eu, na época, fazia parte de alguns ministérios. Eu fazia parte do grupo de teatros, eu fazia parte do coral como soprano. Eu também pregava no púlpito da Igreja Batista. Só que aí, na minha fase ali de juventude, né, nos meus 20, 21, 22 anos, eu tinha um namorado, que hoje ele é o meu esposo. E na época nós decidimos fazer ali uma caquinha juntos, né? Ninguém na igreja sabia, só eu, o meu atual esposo, que na época era o meu namorado, e Deus. Só nós três sabíamos, ninguém mais, só nós. Mas enfim, nós decidimos ali avançar o sinal no namoro e brincar de casinha sem ninguém saber. Embora na igreja ninguém soubesse, eu sabia, e aquilo foi o suficiente para me esfriar. E eu comecei a ficar só no banco. Eu não queria mais fazer parte do ministério de louvor, eu não queria mais fazer parte ali do coral, nem do grupo de teatro, eu não queria mais pregar a palavra, não queria mais fazer ali a liturgia do culto, que muitas vezes eu era convocada a fazer. E eu sabia que era o Espírito Santo incomodando o meu coração para que eu resolvesse aquela situação. Até porque eu tinha plena consciência de que eu estava, assim, em pecado. Isso foi uma fase e Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, resolveu a minha vida, a nossa vida, né? A minha vida e a vida do meu esposo. E hoje nós já somos casados para a honra e glória do nosso Deus. Mas eu queria deixar aqui o meu exemplo de por que fiquei sem vontade de frequentar a igreja. Hoje eu sou adventista do sétimo dia e a cada dia a mais eu sinto mais sede, mais desejo de ir à casa do Senhor, cultuar esse Deus tão maravilhoso e tão perfeito. Amém? Pois bem, mas agora vamos conhecer esse lindo e tremendo testemunho que vem lá de Mina Clavero, em Córdoba, na Argentina. E tem como protagonistas um casal de adventistas do sétimo dia.
a Liliane e o Marcelo Revac, um casal que desde muito pequenos, muito novos, por conta da cultura e por terem nascido num berço adventista, sempre guardaram o sábado. Porém, eles sempre se recusavam a frequentar os cultos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa situação se estendeu por longos anos, até que um dia Deus decidiu colocar um ponto final naquela situação e colocá-los contra a parede. Eles teriam que decidir se seguiam obedecendo de forma unânime, de forma total, ou se iam obedecer apenas de forma parcial, superficialmente. E olha só o que aconteceu após Deus mandar um fogo consumidor, literalmente, um fogo consumidor na vida desse casal. O Marcelo e a Liliane são pais de 2 meninos. São empresários, donos de uma grande madeireira que fica na zona rural de Mina Claveiro, e é ali que a família mora. Sempre foram guardadores do sábado. Inclusive, na entrada da madeireira já tem ali um cartaz informando os horários de funcionamento. E no sábado, ali não existe expediente. Mas uma coisa que sempre chamou a atenção foi a ausência daquela família na igreja adventista da localidade. O pastor e os amigos ali da igreja sempre visitavam essa família, convidando-a para participar ali das atividades e dos cultos que aconteciam no templo. Porém, a resposta da família foi sempre não. E por muitos anos permaneceram assim. Até que num dia determinado ali por Deus, aconteceu algo muito grandioso e devastador na vida daquela família. Dali em diante, tudo começou a ser modificado. Tudo aconteceu numa sexta-feira à tarde, quando a família e os funcionários se preparavam ali para encerrar as atividades e entrarem no santo dia do Senhor, no descanso do sábado. E você pode até me perguntar o seguinte: Leila, mas como é que eles guardavam o sábado se eles nunca iam à igreja cultuar a Deus? Pois é, como eles moravam na zona rural, eles observavam a natureza no sábado, eles liam a palavra de Deus para os filhos, faziam brincadeiras, tinham um dia ali em família. Porém, o único detalhe é que eles não iam até o templo cultuar a Deus. E a pessoa que mais se opôs a isso foi o Marcelo, porque por diversas vezes a Liliane convidava o Marcelo a levar a família para a igreja, mas ele sempre se recusava. Nessa tarde, nessa sexta-feira ali, enquanto eles estavam se preparando para fechar a empresa, um funcionário chegou correndo às pressas e informou ao Marcelo que havia um alto fogo, um fogo muito grande com labaredas enormes se aproximando da propriedade. Os poucos segundos que o Marcelo levou para chegar do lado de fora foi o suficiente para o fogo se alastrar e começar a devorar toda a madeira da sua empresa. O Marcelo disse que quando colocou o rosto do lado de fora da empresa já sentiu um forte calor, muito intenso, as labaredas muito altas e foram consumindo ali as madeiras, as máquinas, a empresa. E eles moravam junto, a casa deles era junto da empresa. Então, em poucos instantes, eles conseguiram apenas tirar alguns pertences e documentos e tudo muito rápido, porque já tinha muita fumaça e eles precisavam sair dali. O Marcelo e os filhos, com a esposa, os funcionários, ficaram de longe observando o fogo devorar tudo. E ali, naquele momento, passou um filme na mente do Marcelo, sabe? Ele olhou e viu que estava perdendo tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou ali. Ele estava perdendo tudo. E o filme que passava na sua mente era ele lembrando de quantas vezes os irmãos da igreja, o próprio pastor, foram até a sua casa o convidar a ir até a casa de Deus e ele sempre se negou. E por um instante
Ele sentiu que Deus havia saído da sua casa e por isso aquilo aconteceu. O Marcelo ali muito pensativo, muito pesaroso, pensando nas diversas oportunidades que Deus o deu para que ele fosse até o templo, louvar ao Senhor e adorar esse nosso tão grandioso Deus. O Marcelo, com muita tristeza no coração, procurou refúgio na casa do seu irmão e ali eles permaneceram por algumas semanas. Os irmãos da igreja fizeram questão de visitar aquela família mais uma vez que estavam passando por aquela situação de prova. O pastor também foi até lá conversar com aquela família. E lá o pastor disse que a igreja inteira estava em oração por eles e que eles não perdessem a fé porque Deus permanecia com eles. O Marcelo, olhando bem nos olhos do pastor, escutou uma pergunta que ele estava esperando que acontecesse. O pastor perguntou: em que eu posso ajudar você, Marcelo? E o Marcelo disse: eu quero ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque embora eu tenha nascido no lar cristão, no lar adventista, tenha vivido de acordo com todas as crenças e dogmas da Igreja Adventista, eu nunca desci as águas. O pastor se surpreendeu com aquela proposta do Marcelo e logo lhe ofereceu um estudo bíblico para que ele tivesse certeza do que realmente ele queria. O Marcelo aceitou aquele estudo bíblico e o batismo, de fato, aconteceu. O Marcelo, ele precisou perder tudo para perceber que Deus não queria o seu dinheiro, não queria sua madeireira, não queria os seus sábados. De fato, o que Deus mais queria era a entrega total do seu coração. E a partir do momento que o Marcelo entendeu aquilo, assim ele fez. Começou a frequentar os cultos e as atividades que ocorriam ali na igreja, juntamente com a sua família. Começou a ser um dizimista e ofertante fiel a Deus. Se envolver nas obras da igreja, se comprometeu a ajudar na construção de novos templos. Deus foi lhe abençoando mais e mais, ao ponto de restituir aquela família 2 vezes mais do que ela já tinha. Se antes eles tinham uma madeireira, hoje eles têm 2 madeireiras muito maiores do que a que eles tiveram consumida pelo fogo. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, que nos dá diversas oportunidades para que nós possamos fazer a conversão dos nossos erros e possamos trilhar no caminho que verdadeiramente Deus deseja. Eu fico tão feliz que esse testemunho ele possa ter chegado até você no dia de hoje e tenha certeza, isso não aconteceu por acaso. Deus deseja alcançar o teu coração e alcançar a vida de mais pessoas. Por isso, compartilhe esse testemunho nas suas redes sociais e listas de contatos. Eu espero muito que essa linda história possa ter impressionado de alguma maneira o teu coração e que você encontre nela mais força e mais certeza de que o nosso Deus, ele é soberano e misericordioso. Que Deus abençoe a tua vida e a vida da tua família e até o próximo testemunho, se Deus nos permitir. Amém. Amém.